O Tao literalmente significa caminho. E é isso que a cultura chinesa vem trazer para a gente, essa consciência cósmica do todo. Quer saber um pouco mais sobre o Tao e o taoísmo? Fica aqui! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Como vocês sabem, a gente é fã de filosofia e a gente está fazendo essa série de filosofias pelo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa filosofia chinesa, o Tao. Os chineses trazem para a gente essa filosofia do Tao. O Tao é inexplicável porque é um conceito muito metafísico. Ele abarca tudo aquilo que é existente, mas também aquilo que é inexistente, ou seja, que a gente não consegue, por exemplo, captar com os nossos órgãos do sentido ou que a nossa mente humana não dá conta, como, por exemplo, a compreensão do todo, a compreensão dessa magnitude. A nossa mente humana tem muita dificuldade em classificar e entender conceito de coisas que são infinitas, onipotentes, oniscientes, ou seja, esse conceito do todo, né? Então os chineses eles vêm trazendo um caminho a se trilhar para que a gente tenha uma consciência, vamos dizer, essa consciência cósmica maior. Quando a gente fala em filosofia, essas filosofias antigas, essas filosofias de berço, né? Quando a gente está falando aí do taoísmo, a gente estima entre cerca de 4.000, 3.500 anos de história, certo? O I Ching, que é o achado escrito mais antigo do taoísmo, aí data mais ou menos desse período de 3.500 anos atrás. Quando a gente olha as filosofias acerca do mundo, a gente vê muitas similaridades, como por exemplo esse conceito do todo, do infinito, do que é amplo, esse conceito da dualidade, o conceito de causa e efeito, o conceito de ritmo. Isso a gente vê em várias culturas, em várias filosofias acerca do mundo. Mas o taoísmo ele tem uma peculiaridade, né? A maioria dessas filosofias que a gente encontra, elas são politeístas, monoteístas, ou seja, elas têm uma certa um culto, uma veneração, uma admiração a um deus ou a vários deuses, certo? Existe inclusive uma doutrina de obediência, abdicação, enfim. O taoísmo é diferente nesse sentido. O taoísmo ele é uma filosofia que ela ela não tem nenhum deus, ela não classifica nenhum deus em específico. Muito pelo contrário, eles fazem essa análise, o Tao ele chega nessa análise entre a relação do homem com a natureza e a relação da natureza em si. Então, é uma filosofia que vai olhar muito as questões de ciência, política, filosofia, como as coisas vão se ajeitando, se agrupando, enfim, eles vão mais ou menos por essa linha de raciocínio. O registro mais antigo que a gente tem aí do taoísmo, de modo geral, é o I Ching, certo? Eu acho que muita gente já ouviu falar nesse livro, pelo menos como oráculo, ele é muito conhecido. Eu lembro que quando eu era adolescente, teve uma moda de usar as moedinhas do I Ching aqui no pescoço, e enfim. Teve uma moda também da gente usar o símbolo do Yin e Yang, né? Que aparece bastante e tem muito a ver com a filosofia taoísta, né? O I Ching, a gente não consegue antropologicamente datar porque a sua origem, ela é meio mitológica, né? Então a gente fica na dúvida até quais pontos isso aconteceu, é mito. Às vezes, quando a história é muito antiga, as coisas ficam um pouco subliminares. A versão mais aceita é que o imperador Furry caminhava às margens do Rio Amarelo quando um dragão lhe surge, né, com um octagrama, e ele entrega aí os trigramas que vêm formar o oráculo do I Ching.
Algumas versões dizem, inclusive quem assiste aí History Channel sabe, né, aquele programa Alienígenas do Passado, eles defendem que esse dragão, na verdade, é um alienígena que vem trazer. Porque, gente, é muito precioso esse conhecimento que vem com os trigramas, porque ele vem com a ideia de apresentar e mostrar tudo o que é possível no mundo manifestado. Enfim, ele te dá o conhecimento do todo, tanto que o I Ching é utilizado também como oráculo. Então, o I Ching, além de ter essa função de oráculo, né, ele também é um guia para o entendimento do Tao, ou seja, o entendimento de tudo, absolutamente tudo, né? O Imperador Amarelo, quando ele recebeu, né, esse octágono com os trigramas, ele compilou em 64 máximas. Essas máximas, né, você pode ler, você pode acompanhar, são máximas que vão lhe levar ao conhecimento de tudo no mundo manifestado e também do mundo não manifestado. Então é um livro que ele era obrigatório, inclusive para quem fazia parte da alta sociedade chinesa, né? Para você ter um mínimo de entendimento do mundo manifestado, ou seja, da sociedade em que você vivia e também desse mundo maior, do cosmos, da questão de alma, tudo isso era através desse livro aqui, o I Ching. Além disso, ele é utilizado como oráculo, né? O pessoal joga aí com 3 moedas. A gente viu também recentemente, eu não tinha essa informação, que algumas pessoas jogam com a vareta, mas o sistema é o mesmo. E aí você vai tirar alguma mensagem aí, tá? Então são várias. O oráculo do I Ching, o tratado do oráculo, deixa muito claro que o oráculo jamais erra. Quem erra é o consulente ou a não fazer a pergunta corretamente, ou se ele fizer essa pergunta antes de meditar, antes de parar e pensar realmente no que ele quer saber. Mas esse oráculo aqui, não erra, tá, gente? Então, ele além de ser um guia para o entendimento do Tao, ele também serve como um guia para a sua vida cotidiana. Eu achei muito interessante essa questão do I Ching. Essa versão aqui, ó, é do Richard Wheeling. Ele faz a tradução não só do I Ching, mas também do Tao Te Ching para o alemão e de outros textos chineses. E quando ele faz essa tradução, a gente tem a oportunidade de ler esse livro em várias línguas. Ele, por um acaso, era muito amigo de quem, gente? Adivinha? Adivinha, meu ídolo Jung, né? Tanto que no falecimento dele, quem faz a oratória é Jung, e o prólogo desse livro aqui é escrito por Jung, que traz aí toda uma questão também arquetípica, faz essa análise. É muito interessante o I Ching. O I Ching fala muito, explica muito dessa cultura do taoísmo chinesa, mas não é só o I Ching, é claro. Então, outro livro importante que a gente não pode deixar de citar, né? Esse livro traz conceitos aqui sobre política, sobre sociedade. Gente, fala sobre tudo, sobre superação, como você levar a sua vida melhor no dia a dia, né? Ter a compreensão do todo é também ter a compreensão de si próprio. Os chineses têm isso muito claro. Esse livro aqui é o livro do Lao Tse, né? Mas tem contribuição do Confúcio, que é um grande pensador chinês, e vale muito, muito a pena se aprofundar e conhecer um pouquinho mais dessa filosofia chinesa taoísta. Bom, continuando, a gente não pode deixar de falar que esses livros aí, né, são os primeiros escritos que falam aí do Tao, e depois a gente surge a escola do taoísmo, Yin e Yang, certo? Vamos colocar aqui a imagem do Yin e Yang, todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa imagem, mas as pessoas não sabem o nome dela, né? As pessoas falam Yin e Yang, Tong Country, enfim, fala de tudo, mas o nome é Tai Chi. Não é Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan são os movimentos, isso aqui é o Tai Chi.
né? Então, olha só que interessante essa análise aqui do Tai Chi, tá? Então, a gente está falando de, primeiro, o Uno, né? A gente tem uma energia que é consciência. A partir do momento que a gente tem o consciência, a gente passa a ter o 2, que é o polo negativo daquilo. Veja bem, a gente tem dois polos, mas elas são feitos da mesma energia. Então, agora veja bem, a gente tem energia do masculino e do feminino, energias opostas, complementares, e essas duas energias criam tudo, absolutamente tudo que existe. Então, nós temos o 1, nós temos o 2 e implicitamente nós temos o 3, a criação do homem. Mais uma vez, temos uma tríade, mesmo que implícita. Aqui nesse canal, a gente já falou de energia masculina e feminina, dessa dualidade sagrada, de quanto isso é importante e como todos nós temos essa energia, né? No mundo material somos homens e mulheres, mas no plano psicológico, no campo psíquico, temos as duas energias, certo? Vou deixar a tag aqui para vocês se aprofundarem um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dessa energia criadora, né? Que é essa dualidade do masculino e feminino, esses dois polos. Veja bem, a gente estava falando de Caibalion, Egito. A gente está aqui no taoísmo, China. Vocês entendem que todos os povos, culturas milenares, eles vêm trazendo peculiaridades, inclusive essa tríade que na maioria dos vídeos eu trago aqui para vocês. Além da escola aí do Tai Chi Yin Yang, nós temos também a escola dos 5 elementos do Tao. E aí, de novo, quem é que aparece aqui? Adivinha? A gente tem aqui o pentagrama dos 5 elementos. Lembra? O taoísmo é uma crença, é uma filosofia que fala muito da interação do homem com a natureza e da natureza com ela própria. Então, tem um pentagrama aí dos 5 elementos e como isso funciona na nossa vida, mas a gente não vai se aprofundar tanto assim. Vocês gostaram de saber sobre o Tao? Gente, eu adorei conhecer um pouquinho mais sobre o taoísmo e é importante a gente divulgar e disseminar esse tipo de vídeo, porque assim, a cultura chinesa milenar, e tem gente hoje em dia falando, ai, a China está se levantando agora, cuidado com os chineses. Gente, pelo amor de Deus, o Ocidente que se oriente, tá certo? A gente, no mínimo, tem que respeitar um povo com uma cultura milenar e de uma sabedoria dessa. Tá bom, gente? Aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não deixa de deixar os comentários. Curte. E é isso. Até a próxima. Hoje a gente começa a falar sobre... Peraí, desculpa. Sobre a China e o de Tao. Que de Tao? É só o Tao. Peraí. Pentágono, né? Com as 64